Você sabia que o ancestral das serpentes tinham 4 patas e que elas são um grupo irmão dos lagartos? Embora muita gente tenha medo das serpentes, elas não são tudo isso que o imaginário popular construiu. Elas, na verdade, só vão usar seu veneno, suas presas, em um momento de defesa. Elas não vão sair correndo e atacar um ser humano simplesmente para atacar. As serpentes fazem parte de um grupo de répteis chamado Escamata, ou com escamas. Esse grupo representa uma enorme variedade de espécies, que está presente pelo planeta inteiro, exceto nas regiões de calotas polares. E elas vão ter várias estratégias, tanto de alimentação, como de sobrevivência, como de reprodução, muito diversificadas. A taxa, ou seja, a velocidade de evolução das serpentes é muito alta, o que explica o grande número de espécies que nós temos, que já conta mais de 4.000. As diferenças ecológicas dentro do grupo de serpentes é muito grande. Algumas cobras vão caçar escorpiões no deserto, outras vão caçar nos galhos de árvores ou até mesmo em ambientes marinhos. Observando dados como dieta, crânio, vértebras e alongamento do corpo e processos quimiosensoriais de serpentes e lagartos, a partir de uma árvore filogenética pode-se observar fatos interessantes sobre a evolução desses animais, principalmente das serpentes. Como a inovação fenotípica das serpentes, por exemplo, que é até 3 vezes maior quando comparada com a dos lagartos. E ainda comparada a eles, elas possuem taxas bem mais rápidas de evolução para inovação no formato do crânio. O maior alongamento corporal, crânios altamente distintos, massa corporal e vértebras em maior quantidade refletem na evolução do seu nicho trófico, chegando a ser 3 a 2 vezes mais rápido que os lagartos, obtendo consequentemente uma dieta que diverge bem mais do que a escamata ancestral do que os lagartos. As serpentes elas possuem maior taxa de especiação entre os escamatos, pois, de acordo com o deslocamento de taxa de diversificação cadogênica, a média de especiação dos lagartos representou 0,08, enquanto a média das serpentes representou 0,18. Foi constatado que a inovação quimiosensoriais, a ausência dos membros e alongamento do corpo não produzem notáveis efeitos na taxa de especiação. As serpentes parecem representar uma radiação adaptativa contínua, talvez desencadeada por diferentes eventos desconhecidos, as caracterizando como uma diversificação de espécies e uma ecologia sustentável. As serpentes possuem um espaço alimentar muito maior do que os lagartos, porque eles conseguem predar uma variedade muito maior de animais, bem como aquáticos e semiaquáticos, em muitos lugares que os lagartos não conseguem acessar. No entanto, as dietas das espécies individuais das cobras podem ser menos variadas que a dos lagartos, porque elas contam com adaptações específicas para cada um dos seus tipos de presas, enquanto os lagartos eles comem de tudo e têm um menu mais variado. As serpentes desenvolveram fenótipos para lidar com vários tipos de presas. Presas viscosas, como lesmas ou vermes, como a Dipsas macani ou a cobra dormideira. Presas escorregadias, ovos, enguias e cecílias, como a boiga westermanni ou comedora de ovos indiana. Presas perigosas, cobras venenosas, mamíferos e escorpiões, como a Cleia clélia ou mussurana, que se alimenta e é resistente a outras cobras venenosas. E o nicho climático? A variação no nicho climático dos escamados não pode ser justificada por divergências no processo evolutivo, pois apesar de possuir sinal filogenético em parâmetros climáticos de nicho, existe pouca evidência que persista em grandes escalas filogenéticas. Para entender melhor a origem das serpentes, a gente precisa conhecer a origem dos escamatas, que muito provavelmente surgiram no Triássico inferior, mas a gente tem registros dos escamatas com certeza no Jurássico médio. A origem evolutiva das serpentes vem sendo pesquisada por meio de 2 hipóteses. A primeira, atualmente menos aceita, sugere que ela surgiu a partir de um lagarto marinho com patas reduzidas. Essa hipótese indica que as serpentes são parentes próximos dos mosassauros, mas estudos recentes apontam que esses animais são mais próximos dos lagartos varanídeos. A segunda hipótese vai para um caminho bem diferente, com a hipótese de que as serpentes originaram-se de seres fossoriais, ou seja, aqueles que vivem embaixo da terra. Essa ideia bate com o registro fóssil que conhecemos, como o da Najace rionegrina, encontrada na Argentina. O motivo de ser tão difícil traçar a filogenia das serpentes é que elas não são o único grupo de répteis a perderem as patas ao longo da evolução, o que torna o quebra-cabeça bem mais confuso. Mas como foi que as serpentes evoluíram? Bom, analisando o formato do crânio de serpentes vivas e extintas e outras esquamata, também vivas e extintas, com uma morfometria geométrica, então a gente pode inferir essa ecologia com base na forma desse crânio. E daí foi visto que o ancestral comum mais recente de todas as serpentes vivas hoje, ela tinha um crânio pequeno com uma forma que é completamente adaptada para um estilo de vida fossorial, o que indica que lagartos provavelmente
transicionaram para cobras pela fossoralidade. Também suportando essa hipótese, então, foi identificada uma convergência significativa na morfologia do crânio para diferentes linhagens de lagartos e cobras, e com uma parte desse morfoespaço, principalmente aquelas com hábito fossorial. Isso também é um paralelo à repetida evolução independente do alongamento corporal e a ausência de membros em espécies de esquamata com estilo de vida fossorial escavador. Porém, curiosamente, o ancestral comum mais recente de todas as serpentes, mais seu grupo irmão, Mosasaura, e o de Toxicofera, teria também uma forma que indica um hábito de vida terrestre, mas não fossorial. E esses achados, então, eles são consistentes com uma transição do terrestre para o fossorial, semelhante ao que aconteceu com a transição de fossilidade nos escamados, como nas Amphisbaenas e Gymnophthalmidae. Através de análise morfológica do desenvolvimento do crânio de alguns esquamata, então foi possível perceber que o desenvolvimento do crânio é acelerado em serpentes alenofídicas, que são as maioria das serpentes, em comparação com lagartos. Um processo, então, que se assemelha à taxa relativamente mais alta de somitogênese, que é o processo que dá o sômito que gera as vértebras e o músculo esquelético, algumas partes da derme, que foi relatado anteriormente em cobras durante a embriogênese, onde, então, aumentou a contagem vertebral e o alongamento do corpo. Essas semelhanças de desenvolvimento sugerem que o crânio e o corpo podem ter evoluído conjuntamente nas cobras por peramórfose de aceleração, que é uma mudança filogenética na qual um indivíduo de uma espécie ele amadurece mais do que o normal em uma taxa de desenvolvimento aumentada. E é por esses e mais outros muitos motivos que as serpentes são um grupo tão incrível de animais. Essa foi a nossa aula sobre a evolução das serpentes. Muito obrigada por assistir e espero que tenham gostado.